o que arquitetos e incorporadores ganham quando trabalham juntos? A gente foi conhecer o case da Moss, que decidiu colocar a arquitetura no centro dos seus projetos. Eles estão com 2 edificações aqui em São Paulo em andamento e também casas no interior paulista em que eles apostam em métodos construtivos inovadores. E não para por aí, porque eles também estão construindo nos Estados Unidos. Eu conversei com o Manuel Maia e o Eduardo Andrade de Carvalho, que contam como a experiência individual de cada um somou para um trabalho coletivo bem interessante. Então eu vou começar o papo aqui com o Edu. O Edu tem uma super carreira no mercado imobiliário, sempre preocupadíssimo aí com a arquitetura. A gente tem a história da Mob, que é anterior à da Moss, que hoje é o seu foco principal. E a arquitetura sempre foi relevante em todos os projetos que foram lançados ao longo da sua carreira, até o ponto de você estar sócio de outros 2 arquitetos numa incorporadora. Então eu queria que você contasse como que foi esse aprendizado, essa trajetória até a chegada da Moss na sua carreira. Acho que foi um processo natural, assim, eu nunca pensei conscientemente, assim, eu deveria desenvolver os projetos de arquitetura dentro da incorporadora. É um assunto, né, a arquitetura sempre me interessou muito, assim, tipo, enfim, e dentro do processo de incorporação também. E quando a gente começou, né, tipo, a nossa relação começou, na verdade, assim, o Manu, né, e o Matheus como arquitetos e eu como incorporador estando juntos um terreno. E ao longo do desenvolvimento desse projeto, a gente começou a perceber, assim, que tinha uma afinidade aí que talvez fosse maior do que uma relação específica, assim, para desenvolver só, era Melo Alves no caso, mas para desenvolver só Melo Alves. Melo Alves, que é um dos lançamentos da Moss. Que foi o primeiro lançamento nosso. E a gente começou a se perguntar, putz, e se a gente, né, montasse uma incorporadora que desenvolvesse internamente os próprios projetos de arquitetura, assim. Então foi um processo natural, assim, enfim, e a gente começou meio testando nesse primeiro projeto e, enfim, foi uma relação sempre muito boa e a gente gostou da forma também como as equipes se integraram, como o trabalho ia acontecendo e decidiu aí montar a Moss por causa disso. Assim. Agora, nem sempre é fácil essa relação do incorporador com arquitetos. O que você acha que tem de características de vocês, de atributos, que deu esse match? Acho que eu não faço a relação do incorporador de ninguém com ninguém, assim, mas assim, não é para ser fácil, né? É para o trabalho ser bom, assim, né? E acho que assim, vai aparecer, né, tipo, conflitos, interesses, pontos de vista diferentes, mas se a conversa está bem estruturada, né, acho que o desafio sempre que a gente tem, assim, tipo, como organizar essa conversa, assim, para que o projeto saia o melhor possível, né, enfim, tipo, e as conversas que a gente tem sempre são muito boas entre a gente, entre a equipe, enfim, e tem funcionado bem, assim, a gente está bem feliz com o resultado. Legal. E, Manuel, você já estava como sócio do Matheus Fará, no Matheus Fará Manuel Maia Arquitetura, que é o escritório de arquitetura, até a chegada do Eduardo trouxe para vocês a oportunidade de trabalhar também na incorporação com a Moss. Como que isso funciona hoje no dia a dia? Então, vocês têm o escritório trabalhando exclusivamente para a Moss ou não? Vocês fazem outros projetos? E como que a Moss atua na relação com vocês em termos de autoria de projeto? Vocês são exclusivos da Moss ou a Moss pode trabalhar com outros arquitetos? Como que é o gerenciamento de todas essas atribuições? Não, acho que todos os projetos que a gente incorpora junto é só pela Moss, não é um serviço que a gente presta para nenhum player fora do mercado, né? Então acho que esse é o nosso grande diferencial e assim a gente quer manter. O que a gente presta são serviços de arquitetura que a gente não incorpora, né? Então, assim, projetos que sejam muito interessantes, muito desafiadores, acho que são coisas que ajudam a gente a arejar um pouquinho e ter outras ideias, manter a cabeça funcionando com outros programas, são coisas das quais a gente não abre mão, que a gente gosta muito de fazer e que a gente acha que acaba trazendo de alguma maneira muito conteúdo, muita história, encontro com outras pessoas e que a gente consegue trazer de volta para os nossos prédios e casas, etc., as outras partes da incorporação. Assim. Então acho que é muito importante continuar também com esse frescor aí, com essa variedade. Mas complementando um pouquinho da tua pergunta para o Edu, eu acho que a gente já teve alguns exemplos aqui na cidade de escritórios de arquitetos que incorporaram, né? Assim, então acho que, para mim, pelo menos, o maior exemplo disso é o próprio bairro de Higienópolis, né? Em que você viu isso acontecer e de algum jeito foi se perdendo ao longo do tempo. E a gente sempre teve uma vontade, eu sei que o processo todo ficou mais complexo, mas a gente sempre teve essa vontade de conseguir mostrar que a arquitetura tinha um valor, não só um custo, né? E a gente entendia que para ter mais
para conseguir entregar esse produto de qualidade, a gente tinha que entender o processo inteiro e ter mais responsabilidade nele. Então, que não dava para ter de uma maneira apartada assim, do processo todo de incorporação. Então, acho que o nosso foco sempre foi o resultado final, pensando em entregar o melhor produto para o cliente. Produto. E aí eu acho que a maior relação, intersecção que a gente tem assim, é na área de produto mesmo. Então, onde as maiores discussões produtivas acontecem ali pra gente, assim, né, uma coisa mais imbricada ali que a gente tem entre incorporação e arquitetura. Enfim, então eu acho que é esse o lugar em que a gente quis montar, na verdade, uma empresa em que a circunstância gerasse essa possibilidade de mostrar a relevância que a arquitetura pode ter. Então acho que não é só você contratar, fazer uma coisa bonitinha, ou estar completamente apartada do processo. Você entender o processo, entender o problema, conseguir fazer a pergunta certa, é a única maneira de você dar essa resposta. E isso não é, embora pareça claro assim, esse método, assim, acho que não é uma linha reta, cheio de vai e vem. Então não para de mudar. Então assim, é o que a gente chama de espiral de projeto, um pouco, essa multifocal, você entra, sai, vai colocando as pessoas certas. E acho que o principal é a gente conseguir fazer boas conversas nos momentos certos. A gente tem que ter, tanto obviamente sócios, mas equipe e parceiros que agreguem realmente nesse processo inteiro. Então a gente tem que criar essa circunstância para ter essas boas conversas. Enfim, agora, acho que é isso que a gente se esforça bastante, né, Edu, para conseguir fazer acontecer. E pensando um pouco do ponto de vista do arquiteto, né? Você colocou uma questão que é importante. Muitas vezes o arquiteto é o prestador de serviço para o incorporador. E aqui no caso da MOS, vocês são o próprio cliente do escritório, né? Vocês projetam para a incorporadora que também é de vocês, porque vocês estão como sócios. O que muda nessa postura, assim? Você acha que você ultrapassou algumas fronteiras aí para, como você falou bem, né? Uma busca por um produto de excelência, essa visão 360 que muitas vezes os escritórios não têm porque não participam da outra etapa, né? Etapa de implantação e execução propriamente. Como que você acha que foi essa evolução aí para você e para o Matheus de estarem olhando para a incorporação também? Eu acho que por entender esse processo, como eu expliquei, para mim sempre foi uma dor ter uma visão muito segmentada desse processo. Não entendi o motivo de certas decisões que eram tomadas pelo incorporador, o cliente que solicitava, e você falava, pô, mas por que, né, isso daí? Então, só como prestador de serviço você ficava ali com uma ponta do processo ali e não conseguia entender os motivos das coisas. Eu acho que a gente podendo estar nesse processo e tendo essas conversas internas aqui e com os parceiros com maior profundidade no momento certo, você consegue entender aonde você consegue mexer, sempre visando realmente a melhor questão do produto. E eu acho que como é diferencial, e acho que isso serve para a vida, não só para a arquitetura, você conseguir ter uma boa conversa, tem desconforto, tem você entender o que o outro quer, não dá para ser mimado, sabe? Assim, então é para você fazer o que você quiser. Por quê? O que você precisa? Entendeu? E deixa eu te contar o que para mim é importante. E acho que é só a partir disso que você consegue ter uma conversa honesta e um resultado que, de fato, atinge o objetivo, que é esse daí, de ter o melhor produto. Muito bom. Eduardo, para você, o que mudou nessa relação também? Da mesma forma que eu perguntei para o Manuel, como foi transpor? Você sente que você se colocou mais no lugar do arquiteto? Você já vinha fazendo esse exercício? O que mudou na sua forma de olhar o projeto como um todo? Acho que sim, acho que entender, assim, no final, ter a privilégio de alguma forma de olhar mais de perto, assim, o processo de desenvolvimento do projeto arquitetônico, assim, e como tudo, né, você olha mais de perto, você vê que, enfim, é mais difícil do que você achava que fosse, e você aprende, né, acho que, enfim, talvez você aprenda a fazer um briefing melhor, a entender as necessidades também de quem está do outro lado, assim, melhor, assim, para entender, para eles projetarem bem. Eu acho que talvez assim, com mais informação, né, de como que é os bastidores do trabalho de cada uma das pontas, acho que isso ajuda o resultado a ficar melhor, entendeu? É como você, enfim, você está pedindo um prato, mas você entende como a cozinha funciona, entendeu? Assim, tipo, enfim, então, acho que fica mais fácil você escolher, não está pedindo, mas está ajudando a criar, entendeu? Então fica mais fácil, assim, você sabendo como as coisas se movimentam lá, entendeu? As restrições e os pontos fortes também, enfim, a qualidade da equipe, acho que ajuda a
o resultado vai ficar melhor, entendeu? E a Moz tem um posicionamento bem especial no mercado, né? No sentido de sempre promover atividades, questões ligadas à arte, né? Visitas guiadas e tal. É um cuidado que muitas incorporadoras não têm de uma aproximação com o público, de transmitir uma mensagem de que o produto é mais do que um produto, né? Tem toda uma forma de relacionamento com a cidade, com as pessoas e tal. Você acha que essa é uma contribuição importante sua como incorporador, trazer uma visão assim de posicionamento que se distinga do resto do mercado? A incorporadora, enfim, qualquer incorporadora, né, tipo, ela age, né, tipo, urbanisticamente, né, tipo, é um ator na vida da cidade, assim. E acho que como ator você tem também, de novo, a oportunidade de ver coisas, entendeu, explorar oportunidades. No nosso caso, assim, a gente, enfim, gosta de fazer isso também, entendeu, assim, tipo, eu podia dizer que a gente tem obrigação, que tem responsabilidade, enfim, de ajudar as pessoas a explorar da melhor forma a cidade. Acho que isso que você está dizendo, que a gente faz atividades e faz, mas é uma coisa que a gente gosta de fazer e que no final a gente se sente tipo, ajudando com que as pessoas vivam melhor na cidade, entendeu? Descubram melhor o bairro que ela está, descubram um lugar interessante, uma praça. Eu acho que, assim, em linhas gerais, assim, é isso que acho que guia as atividades que a gente faz. Todo o nosso trabalho também na incorporação, desenvolvimento dos projetos arquitetônicos também, assim, tipo, a gente envolve, né, artistas plásticos nesse processo também, é uma coisa que a gente dá muito valor, então isso acaba, tipo, o próprio projeto também de alguma forma e o produto, né, tipo, influenciado por isso, mas a gente não quer que seja só isso também, entendeu? Acho que, assim, esse processo também é importante compartilhar com as pessoas, então a gente também faz, assim, visitas a ateliê de artistas plásticos que trabalham com a gente, aulas sobre o assunto, enfim. No final uma empresa, né, acho que não é só, né, tipo, não é só o produto que ela faz, assim, também é como ela faz isso, entendeu? E acho que todas essas atividades também ajudam a gente, a nossa equipe, a enxergar também o que a gente faz de outra forma. Entendeu? E aí, do ponto de vista de produto, eu queria ouvir vocês. A Moz é uma empresa recente, né? Vocês estão com projetos em andamento, já em obras e lançados. Mas para a gente explicar para o público, assim, em que momento vocês estão, a gente citou o Melo Alves, né, que representou ali o marco zero de vocês juntos. Como está em termos de produtos e lançamentos nesse momento? A gente tem Melo Alves em obra, a gente vai entregar agora no meio do ano. Que é um edifício. É um prédio, enfim, tem de apartamentos, tem uma loja embaixo também, enfim, tem estúdios. A gente tem o Sabino também, que é um projeto também com perfil de produto parecido com o da Melo Alves. É um projeto que tem um painel lindo do Rodrigo Cass também na entrada do prédio, né, exposto para a rua, assim, vai ficar maravilhoso. A gente está bem animado assim também em ver esse prédio pronto. A gente vai entregar no ano que vem. A gente faz casas também na Fazenda Boa Vista, aqui em Porto Feliz, em São Paulo. A gente tem, né, tá comprando mais um terreno em Pinheiros, num lugar que a gente gosta muito, é muito animado com esse projeto também. E a gente tem uma área também, a gente começou meio testando assim, mas a gente está gostando desse teste, e a gente está desenvolvendo casa nos Estados Unidos também. A gente tem uma casa em obra em Palo Alto, uma em desenvolvimento em Los Angeles, e a gente comprou um terreno em Miami. São lugares diferentes dos Estados Unidos, mas a gente está bem dedicado, na verdade, a Miami agora, e são casas relativamente grandes e tal, mas enfim, nossa equipe tem muita experiência em desenvolver casas desse tipo já, em projetos de casas desse tipo, e a gente faz 2, 3 anos que a gente está olhando para isso, assim, desenvolveu uma equipe nossa aqui interna e também, assim, lá nos Estados Unidos, assim, para local, assim, que tem muita experiência nisso e, enfim, a gente está gostando dessa experiência também. Manuel, de que forma você acha que o escritório trouxe essa expertise? Agora eu estou pensando mais na questão das residências, né? Vocês são autores da loja Conceito da Dengo, na Faria Lima, que é o primeiro prédio de madeira do Brasil, um edifício de 4 andares, totalmente feito em madeira engenheirada. E tem toda essa experiência das casas, que muitas foram feitas em estrutura metálica, outras estruturas pré-fabricadas, né? Um uso de tecnologia muito intenso. E aí agora vocês olhando esse mercado norte-americano também um pouco voltado para essa questão da inovação. Queria que você falasse um pouco da sua visão como arquiteto, assim, os inputs que vocês trouxeram para que esses produtos realmente pudessem rodar. Eu acho que a gente estava acostumado antes, né, quando o escritório era só prestação de serviço, a realmente estar nesse processo mais tradicional, de uma casa que demora muito tempo, ela é toda customizada, um processo de alfaiate, e você vê que tem tensão excessiva e muita frustração nesse processo, assim, demora muito, geralmente o resultado fica legal se o cliente tem muito dinheiro e tempo necessário para fazer isso acontecer.
e quando não tem, sempre fica uma sensação de frustração no ar, em todas essas partes, porque acho que não fica bem claro esse processo todo. É muita gente envolvida para fazer tudo isso acontecer de uma maneira legal. Então eu acho que a gente vem já, desde o começo da fundação do escritório, tentando imaginar as maneiras que a gente tinha para justamente criar essa circunstância. Então a gente teve relação muito próxima com algumas construtoras para conseguir fazer essa arquitetura engenheirada e depois montando a MOS para fazer ela incorporada ainda também. Então a gente acredita que assim, de novo, a mesma coisa, já é essa busca, essa pesquisa há muito tempo de dar uma boa resposta para os desejos dos clientes, né? A pessoa geralmente não quer ter todo esse problema de você passar por esse processo longo, desgastante, sem previsibilidade, que às vezes uma casa a gente tem. Então a gente queria resolver isso de uma maneira melhor, empacotar isso daí, já pensar justamente no produto desse resultado final. Então acho que esse sempre foi o nosso norte. Acho que a gente está criando camadas cada vez melhores, e cada lugar do mundo também tem a sua especificidade aí, todas essas cidades que você está vendo, que a gente tem que atuar, e aí a gente já está atuando, e que é isso, você tem que achar as pessoas certas, você tem que saber com quem que você tem que se juntar para conseguir atingir isso tudo. Então acho que é um processo com muita confiança e ao mesmo tempo com humildade de saber que você nunca pode estar sozinho fazendo essas coisas. Então acho que muito bom. E aí, para encerrar, eu queria ouvir de vocês até já falaram um pouco, mas eu queria aprofundar um pouquinho. Você acha que a sua experiência em incorporação agora te faz um melhor arquiteto? Você acha que você cresceu profissionalmente? E também eu ouvi do Eduardo se a sua proximidade e a atuação junto à arquitetura fez de você um melhor incorporador. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu acho que é isso. Eu acho que parece que a gente se enxerga melhor, assim, você está descortina uma camada de coisas que antes você não entendia muito por que acontecia e que agora a gente tem muito mais capacidade de atuar. Então acho que para mim, de fato, você começa a perceber a quantidade de elementos que a gente tem para sintetizar formalmente assim, e como que a gente pode... E é uma pesquisa, é uma evolução, mas acho que esse caminho para mim é um caminho sem volta, assim, de conseguir participar dessa discussão, e que acho que não dá para conseguir ter um produto final na qualidade que a gente gosta sem ter esse processo de imersão com essas outras áreas todas. Assim, acho que a arquitetura é uma coisa coletiva, não tem como não ser. Na verdade, ele é um agregador que no fundo sintetiza isso formalmente, mas se você não tiver essas boas conversas, essa boa relação, se não conseguir entender o problema, fazer a pergunta certa, não tem como o resultado final ser agradável, ser legal, satisfatório. Muito bom. E Eduardo, você? Não, acho que sim. Eu acho que o Manu citou, né, os anos 50, 60 até, aquele livro do Raul muito legal, né, São Paulo nas Alturas, que ele conta a história, né, dessa relação do mercado imobiliário com arquitetos, e que em vários momentos, né, era a mesma pessoa fazendo esses dois papéis, assim, e que acaba, enfim, que essa relação acaba desenvolvendo, enfim, bairros, né, tipo Higienópolis, assim, que talvez seja, né, urbanisticamente, arquitetonicamente o bairro mais interessante de São Paulo. Me faz bem, assim, eu acho que tem durante muito tempo, né, são duas áreas que ficaram muito longe, né, então, e quando eu comecei a trabalhar nisso, assim, eu demorei um pouco talvez para perceber que era esse incômodo, assim, porque é uma coisa tão óbvia de alguma forma, né? Você está incorporando, tipo, talvez o teu principal fornecedor, né? Tenha tudo bem, tem a construtora que vai fazer com que aquilo, né, enfim, se concretize como um prédio, assim, mas quem desenha aquilo, né? Tipo, tem ideia daquilo que é o arquiteto. Acho que por muito tempo essa relação ficou muito distante, assim. E acho que não fez bem para o mercado, não fez bem para a cidade. De alguma forma, acho que nos últimos anos, enfim, talvez tenha 10 anos, 15, isso. Essa relação se estreitou, assim, mas ainda acho que é longe, assim, eu ainda acho que às vezes é um discurso, às vezes é uma coisa meio cosmética, assim, que tem um arquiteto de grife ou alguma coisa assim, enfim, no projeto, né, e também acho que não é por aí, assim, não é por aí que interessa pra gente, assim, ter essa relação da arquitetura com incorporação, assim, simplesmente porque a gente acha que, tipo, enfim, o desenho do que você está fazendo
tipo, é fundamental pro resultado dele, entendeu? Assim, tipo, isso é uma coisa óbvia, entendeu? E de novo, isso vai impactar não só o morador, entendeu? Assim, tipo, vai impactar a cidade, entendeu? Que a gente mora. Se fizer mal esse desenho, enfim, a cidade vai ficar por muito tempo, décadas, pior, entendeu? Assim, vai ser muito difícil mudar. Então, acho que tem uma responsabilidade, tem uma vontade, a hora que você percebe isso também, tipo, dá vontade de fazer uma coisa diferente, olhar mais de perto, né, isso, o projeto sendo feito, com certeza, enfim, me educa, entendeu? Então, eu gosto disso, acho que foi importante para mim. Bom, Manuel, Eduardo, eu queria agradecer muito aí pela nossa conversa, acho que a gente também aprende ouvindo vocês, nem tudo é as dores e as delícias, né? Nem tudo é um mar tranquilo para navegar, mas acho que vocês estão de parabéns pela iniciativa. Acho que a cidade, como o Eduardo falou, tem muito a ganhar com esse tipo de trabalho em conjunto. Então, obrigada mais uma vez aí por abrirem a cozinha de vocês pra gente. E eu convido vocês a continuar assistindo o podcast da Cidades 21, que a gente vai ter muito mais assunto por aqui. Obrigada e até a próxima.